Olá, pessoal, mais uma vez estamos aqui com o programa É Possível. E hoje eu estou com meu amigo Rafael Batista. Rafa, seja bem-vindo. Ó, o ADEC, hein? Rafael Batista, casado, Mara Batista. Marta Muito bom. Batista. Marta, já estou trocando o nome da esposa, meu Deus. Ô, Marta, Faz perdoa isso, aí, hein? pelo amor de Deus. Ó, Deus abençoa. Técnico em edificações. Rapaz, eu gostei desse nome. Você vai me explicar isso aí, o que é depois. Maravilha. Está residindo em Barueri, funcionário público, que beleza, e sócio fundador da Ímpeto Projetos e Gestões. Quantos anos, Rafa? Eu, 30 aninhos. 30, então, criancinha, né? E... Ô, Rafa, o programa É Possível, você já tem acompanhado e você sabe como que é. Então, nós estamos aqui... Opa, que maravilha. Então, nós estamos aqui contando história. Perfeito. E eu já falei de você aqui, é empresário hoje, Graças a Deus. funcionário público, que maravilha, bem-sucedido. Estamos trabalhando para isso. Meu ex-adolescente, Com todo orgulho. deu trabalho, nós oramos bastante. Só um pouquinho, pastor. Só um tiquinho. E hoje nós vamos contar a sua história. Você tem uma história muito legal e normalmente a gente começa lá de criança, Sim. como foi a sua infância, ao lado dos seus pais, parente, igreja, né? Depois a gente vai passar para a adolescência, os seus estudos, Perfeito. seus pensamentos, os sonhos. Sim. E aí a gente vai chegar aonde você é hoje, esse empresário bem-sucedido que você é, graças a Deus. E vai ser muito mais. Tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Começando. Criança. Bom, eu nasci em 91, em dezembro de 91. Nasci na cidade de Osasco, mas residi em Carapicuíba, junto com meu pai, só o saudoso pastor Milton Santos. Minha mãe, a diaconisa lá no Roseira Park também, diaconisa Marinei, em Medeiros. E desde pequeno, né, filho de pastor, você aprende a engatear na igreja. Meu pai, meu pai Milton, ele era irmão do nosso pastor também, Eupídio Batista dos Santos, que muitas vezes citado pelo pastor de ação como o dinossauro do campo. Isso. Ele, na época que eu nasci, inclusive que eu tinha 1 ano de idade, ele era pastor lá no Roseira Park, a igreja que eu nasci, cresci, estou lá até hoje, para a glória de Deus. Oh, glória. E fazia muita bagunça, corria demais naquela igreja. O meu tio gritava: Marinei, vai pegar esse menino, vai pegar. Ele tá fazendo muita bagunça. Deu trabalho para os diáconos. Dei muito trabalho, viu? O diácono Quinzinho, então, meu Deus do céu, que era o porteiro lá do Roseira Park. E ele já quis puxar muito meu olho. Não puxou, graças a Deus, mas já quis puxar muito. Eu corria muito, bagunçava muito. Isso na primeira infância. Na primeira infância. Então, EBD, no Roseira Park. Inclusive, a escola bíblica dominical faz parte da raiz da minha família. Eu não consigo me ver sem escola bíblica dominical. Tanto é que hoje nós atuamos como professores também de escola bíblica. Minha mãe sempre foi professora, superintendente. Meu pai também sempre foi professor de escola bíblica dominical. E desde cedo, o que eu costumo dizer que aquilo que eu aprendi mais sobre a palavra de Deus não foi em curso teológico, não foi nos estudos que eu faço no dia a dia. Aquilo que eu aprendi de mais importante foi na minha primeira infância, que minha mãe pegava eu, meus irmãos, o Lucas, a Milena, e nos colocava na cama para contar histórias bíblicas antes de nós dormirmos, e isso nos edificou a nossa fé, com certeza edificou a nossa fé. Isso nos manteve uma fé inabalável em todos os momentos das nossas vidas. Que maravilha, então como se diz o outro, é possível, né? É possível. É possível. E é possível conta a história. Então, as histórias da sua mãe está gravada hoje, né? A semente foi semeada, né? E até hoje. Rafa, saindo de dentro da igreja, criança ainda, colégio, Na foi? escola eu fui um menino, vamos dizer, eu gostava muito de conversar muito, né? Até hoje eu gosto de conversar muito, conversava demais, não gostava de fazer lição. Certa feita, minha mãe e meu pai já não sabiam o que fazer. Minha mãe chamou meu tio Oswaldo, também temos hoje a honra de trabalhar juntos. Ele me deu uma chamada, um puxão de orelha lá, brigou um monte comigo, pegava meu caderno, não tinha nada feito, isso com 7 anos de idade eu não tinha nada feito, brigou um monte, depois daquele dia eu comecei a estudar.
Aí... Depois de uma bela bronca, comecei a estudar bastante. Deus abençoe, tio Oswaldo. Mas você estudou sempre em colégio público? Sempre em colégio público, pastor. E sempre, Sempre nas imediações nas imediações do Roseira Park também. Roseira Park. Ali pro Então, pessoal que mora por lá, Escola Pacheco, Bentim, Escola Cícero Barcala Júnior, nós sempre estudamos ali. Tá. E aí, 7 anos, 8 aninhos, primeiro, segundo, terceiro ano. Eu tive a honra de ficar muito tempo com minha mãe, né? Ela sem trabalhar até meus 8 anos praticamente. E foi um período muito bom porque, por mais que eu fosse preguiçoso, eu tive muita facilidade para aprender. Então, certa feita, até na segunda série, 8 anos de idade, meu pai foi na reunião da escola, o professor falou assim, ó, ele é o único aluno que precisa nem fazer lição de casa, porque assim, ele tá muito avançado. Isso porque minha mãe, em casa, passava para nós todas as lições de matemática, língua portuguesa, minha mãe também é professora de língua portuguesa. Hoje ela é coordenadora também na ETEC, lá em Barueri. Então ela sempre nos forçou a aprender mais, claro, de forma sadia, obedecendo a etapa da infância que nós crianças precisamos, que toda criança precisa ter a sua etapa, né? Você não pode querer forçar demais também. Mas sempre incentivando a gente a estudar, a dar o nosso melhor. E assim, graças a Deus, eu sempre tive um crescimento educacional, de aprendizado muito bom, equiparado a escolas também particulares, graças a Deus. Isso por conta do investimento da minha mãe e dos meus pais. Ô, Rafael, ainda bem que a sua mãe não ouviu a sua professora, hein? Ainda bem, você não precisa fazer o dever de casa, mas ela sempre, além do dever da lição de casa, ainda tinha mais alguma coisa para injetar em você. Sempre tinha. A participação dos pais na infância da criança é o que ele vai ser lá na frente, igual a palavra do Senhor diz, né? Ensina o filho o caminho que ele deve seguir e quando crescer ele não desviará desse caminho. Aí, saindo do colégio, ensino médio lá... Fundamental, né? Isso, fundamental. Começou no médio. Então também eu tive problemas com brigas, né? Eu era muito briguento. Minha mãe, ela era sempre convocada a estar na diretoria para tratar dessas brigas, porque eu sempre tive esse problema, né? Quase hiperativo, brigava muito com alguns colegas. Dentro de casa, brigar com os irmãos? Demais. Milena e Lucas que eu digo. Mas você é o mais velho do meio? Sou mais velho. Você é o mais velho? Sou mais velho. E encrencava com os menores? Incrível. Normalmente é o menor que encrenca com eu sempre, como posso dizer, eu sempre provoquei bastante meus irmãos. Até hoje eu provoco muito. Eu sou o provocador da família. Meu Deus do céu, meu Deus. Mas aí foi pro colégio, aí, como se diz, o que você pensava na sua adolescência, como se diz o outro, deixa acontecer do jeito que vai, ou você tinha algum pensamento, o que eu queria ser lá no futuro? Não, eu sempre fui muito ambicioso. Meus pais sempre estimularam a gente a ser muito ambiciosos em relação aos estudos e em relação ao trabalho, sempre visando recompensa, né? Você vai se dedicar hoje, você vai sofrer um pouco hoje, vai ter um determinado sacrifício para que você atinja uma recompensa. Meu pai sempre estimulou para que não, principalmente eu, falou assim, você vai ser empresário, Rafael. Você tem que ser cabeça. Deus te chamou por cabeça, não por cauda. Ele ia lançando, como pastor, ele ia lançando essas profecias sobre nós e aquilo adentrou o nosso coração e a gente guardou aquilo e falou assim, não, se Deus está prometendo é porque ele vai cumprir, Deus nunca falhou. E qual foi a maior dificuldade para você chegar, não entender, porque entender você entendia, mas colocar isso em prática? Qual foi a maior dificuldade? É muito difícil porque você, na escola, eu entendo que o adolescente, crianças e adolescentes sofrem muito. Porque você está aprendendo e você não sabe em que momento você vai utilizar aquilo, se aquilo é importante para a sua vida ou não. Se o professor, isso assim, é extremamente difícil, mas o professor consegue mostrar nas áreas onde ele pode aplicar aquilo que ele está aprendendo, todo aquele conhecimento, aquela informação, fica muito mais fácil, muito mais atrativo para a criança e para o adolescente aprender aquela matéria, aprender detalhes, né, de cada matéria, língua portuguesa, matemática, física, química, biologia. Então, para mim foi muito difícil nesse primeiro momento assimilar em que momento que eu vou utilizar e em que momento não. Era mais fácil matemática. Eu falei, matemática eu vou utilizar com dinheiro minha vida inteira. Dinheiro eu tenho que usar, eu tenho que saber matemática. E os professores sempre falavam, você receber seu salário, quando você receber seu dinheiro, você vai ter que
calcular aquilo que você recebeu, saber se está certo, se não está. Então, aquilo para mim era mais fácil. Eu falei, então, eu tenho que ser muito bom em matemática, porque eu preciso gerar bem minhas finanças, bem meus bens. Preciso gerir bem isso. Então, eu costumava fazer essa assimilação. Quando não tinha assimilação, como química, biologia, aí era difícil. Aí eu não me interessava nem aprender. Não despertou em você lá na frente o porquê que eu estou fazendo isso aqui agora. Exato. Né? Exato. Tá. E isso, trazendo isso para os adolescentes, que você hoje é líder local dos adolescentes, né? Para a glória de Deus, nós lideramos os adolescentes. Então, trazendo para os nossos adolescentes hoje, você tem alguma prática que você utiliza para que o que você está falando hoje, sim, ele vai aplicar isso lá no futuro dele? Que isso agora, no entender dele, não vai ter muita diferença. Sim. Mas lá na frente, e despertar essa ponte, né, que é difícil. Você tem alguma técnica para isso? A gente vai para um comercial rapidinho, é rápido demais. E a gente já volta rapidinho aqui com o Rafael e agora nós vamos entrar dentro da Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Vamos lá, rapidinho. 1, 2, já voltamos. Falando bonito, hein? Ok, estamos de volta, segundo bloco com o Rafael e agora a gente vai para dentro da EBD, Rafa. Sim. Sobre aquilo que a gente comentou no início, que essa ponte daqui e atravessar ela, que é vazia, vamos dizer assim, para eu chegar aqui, o que isso aqui vai me dar de bom e eu entender que lá na frente eu vou precisar disso. Tem alguma técnica que você usa com seus adolescentes hoje? Porque a nossa escola, o que a gente faz... Eu como diretor da UADEC, você como líder da UADEC, e a gente trabalha junto, a gente sabe que os nossos adolescentes eles são rotativos, né? Sim. Eu costumo dizer que é uma entrada aqui tem uma caixa e daqui eles pulam para lá. E a gente está sempre renovando, né? Exato. Então o que eu falo no princípio do ano aqui, no outro ano eu volto a falar a mesma coisa, né? O que você fala de fazer essa transição dessa ponte para fixar eles lá na frente? Sim. Bom, primeiramente, a gente sempre costuma dizer aos adolescentes, jovens e crianças também, nós falamos que nada do que nós aprendemos é em vão. Nós partimos desse princípio. Eu acredito até, por conta da nossa fé, acredito que Deus prepara as pessoas certas para serem colocadas ao nosso lado, para nos trazerem informações que serão transformadas em nós de forma, serão internalizadas por nós. E essas informações serão conhecimento que nós levaremos ao longo da nossa vida. Isso ninguém vai tomar de nós. É impossível roubar conhecimento. Sim. Então, a partir do momento que você tem, a partir desse pressuposto, nós entendemos tudo que foi nos ensinado é importante. É claro que nós, principalmente pela nossa fé, nós devemos filtrar aquilo que é útil e aquilo que não é. Porque muitas informações que chegaram para nós, muitos conceitos, principalmente para os adolescentes, são conceitos que vão contra a palavra de Deus. Sim. Então, primeiro filtro, se vai contra a nossa fé, contra a palavra de Deus, você pode entender aquela situação, aquele assunto, mas, por exemplo, né, a lei da evolução, você filtra aquela situação, entende a matéria, você consegue responder as questões lá ensinadas na aula de ciência e biologia, mas você fala assim, isso aqui não é para mim, porque vai contra a minha fé. E de uma forma prática também, língua portuguesa se aplica em tudo na nossa vida, porque o tempo todo a gente tem que se comunicar. Sim. Tanto oralmente como de forma escrita. Isso nunca vai acabar na nossa vida. Matemática, em tudo existe matemática. Inclusive na língua portuguesa existe matemática. Gramática, você precisa utilizar a matemática para tudo, raciocínio lógico você utiliza para tudo. E todas as matérias são aplicadas à nossa vida. Mas o mais interessante é que você procure um norte. Encontre alguma área que você gostaria de seguir e se aprofundar um pouco mais, porque dentro dessa área você vai enxergar várias oportunidades em cada matéria de você estar se aprofundando um pouco mais
está aplicando na sua vida e incentivando o seu próprio estudo, a sua autodedicação. É como a história, né, Rafael? A história, nós não temos como a gente viver a nossa vida sem contar a história, né? Exato. Porque a história do ontem eu vivo hoje preparando o amanhã. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? Qual a maior dificuldade? Qual a maior dificuldade que você hoje, porque a nossa vida ela é bem baturrada, né? Difícil. Família, empresa, trabalho, igreja, aula. Então, quer dizer, nós temos o dia tem 24 horas, a gente fica 24 horas batalhando ali em cima, porque não tem como. Eu costumo dizer o seguinte: se eu sair da empresa, estou indo para minha casa, eu sou o lar. Sim. Eu saio do meu lar, vou para o meu trabalho, eu sou o trabalho. Eu saio do trabalho e vou para dentro da igreja, eu sou ali servo do Deus ali dentro. Mas não tem como a gente separar isso tudo. Onde a gente está, é isso. E qual a maior dificuldade que você tem hoje? É dentro da empresa onde você trabalha, que é funcionário público, é dentro da sua empresa que você tem que tocar o negócio, dentro de casa com a família, você tem que dar atenção para os meninos, sem deixar misturar, e dentro da igreja. São 4 posições extremamente difíceis. Extremamente. É assim, eu hoje, avaliando tudo, eu digo que eu tenho, como se fosse a mesma quantidade de problemas dentro da minha casa, na minha empresa, na empresa onde eu atuo também como funcionário público e na igreja. Assim, nós temos, a quantidade é muito similar, incrível, de forma incrível, é muito similar a quantidade de problemas. E você tem que fazer o quê? Você precisa gerir o seu tempo. Foi detalhe, né? Você é líder nas 4, né? Exato. Nas 4 posições você é líder, né? A cabeça, né? Exato. Depende de você. Exato. Né? E como aplicar isso? É difícil. É muito difícil, mas não é impossível. É possível. É possível. Primeira coisa, eu costumo planejar todo o meu dia no dia anterior. Você consegue fazer isso? Consigo. Eu não consigo. Consigo. E assim, isso é assim, você tem que ir repetindo. Claro que cada dia vem junto com o seu problema, né? Sim. Cada dia aparece uma situação nova, mas você precisa alimentar os pontos principais. O que é prioritário para o seu dia de amanhã? Então você levanta todos os pontos principais para o seu dia. Por exemplo, amanhã eu preciso fazer compras para minha casa. Não importa, eu tenho que dar um jeito de conseguir 1 hora do meu dia para passar no supermercado e fazer a compra para o meu lar. Porque senão eu vou passar o mês e talvez a semana inteira sem comida. Então eu preciso comprar comida para o meu lar. Marta trabalha fora? Marta não. Ela trabalha dentro de casa, administra tudo. Administra tudo o lar. Ela cuida de todo mundo para que a hora que você chegar tá tudo bem. Exato. Então eu preciso que ela esteja bem, cuidando de tudo, para que eu consiga chegar em paz lá e só prover e brincar com as crianças e com ela. Maravilha. Mas não é fácil. O que você disse aí, programar o dia do amanhã, planejar o dia de amanhã. Lógico que nós precisamos de planejamento em tudo, Sim. Em tudo, né? Mas eu costumo viver muito o agora. Sim. O agora, você entendeu? Deus proverá, mas não é bem assim não, viu? Não é bem assim não. Lógico que a nossa vida tem que ser planejada. Exato. O que você quer amanhã, você tem que plantar hoje. Exato. Né? Então, eu confesso com você que eu não costumo hoje fixar minha cabeça e falar, ó, amanhã eu preciso fazer isso. Não. Eu vivo agora, procuro fazer certo agora, para que o amanhã eu dê continuidade. Eu preciso continuar fazendo certo. Perfeito. Então, esse é o meu planejamento. Sim. Esse é o meu planejamento. Tanto no trabalho, tanto dentro de casa, na igreja. Então, se eu saio para ir para a igreja, eu falo assim, eu preciso ser o melhor aqui. Se eu vou para o meu trabalho, eu preciso ser o melhor aqui. E nós precisamos ser. Sim. Nós precisamos ser. Foco total. Exatamente. Foco total. Então, eu acho muito interessante esse planejamento que você faz e tiro o chapéu para você. É muito legal. Muito legal. Mas, como se diz, voltando para dentro da EBD, você tem quantos adolescentes hoje? Hoje nós trabalhamos com 17 adolescentes. 17. Faixa etária? Faixa etária parte desde os 12 anos de idade até os 17, aqueles que a gente já está, infelizmente, já está perdendo. Felizmente, né? Estão crescendo e estão amadurecendo. Mas me diz uma coisa, as aulas são juntas?
As aulas, nesse momento, na congregação do Rosera Park, as aulas de escola bíblica são juntas. Nós abrangemos tanto o grupo de adolescentes, jovens, irmãos e irmãs, juntamente também com os obreiros. Então aqui, como se diz, você já tem adolescente que você já está dando uma feijoada para ele, sim, e tem aquele que está aqui embaixo que você ainda está dando um biscoitinho com leite amassado, sim, né? É o grande desafio de nós professores. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com alguns obreiros, inclusive minha própria mãe, nosso pastor Raimundo Gomes. Um forte abraço, meu pastor Raimundo, Deus abençoe o senhor, grande parceiro nosso, pastor Raimundo, grande parceiro, muito, olha, amo, apaixonado com o pastor Raimundo. Sinceramente, assim, visão pessoal, o melhor pastor que eu já tive até hoje, graças a Deus. Ele trabalha muito, de forma muito sábia conosco, nos dá autonomia para trabalharmos lá, todas as lideranças. Sinceramente, eu não tenho o que falar do pastor. E ele é líder, irmãos. Ele é líder, ele toma a frente, a gente está passando por uma obra lá, em algumas salas lá da nossa igreja, e ele faz questão de tomar a frente e trabalhar ao longo da semana lá, e é para a glória de Deus. Um forte abraço. Um beijo, meu pastor Raimundo. Pastor Raimundo é uma pessoa que nós temos uma admiração muito grande, até mesmo porque sempre que a gente precisa de um obreiro para nos ajudar com os adolescentes, o pastor Raimundo sempre abriu as portas para a gente. Inclusive tem o Tom, mas a Edila, sim, que são cria do Rosera Park, que trabalha com a gente hoje na diretoria. O Rosera Park é um celeiro de obreiros, graças a Deus. Temos vários. André Luiz, o Thiago, o Rodrigo Carneiro também, que já esteve aqui conosco. Teve. Ô, Rafa, a gente vai mais um intervalo, né, muito rápido, e a gente vai voltar agora. Agora eu quero voltar com você, o seu sucesso dentro da empresa. Como nasceu o sonho, como você projetou, quem foi o grande incentivador, né? E sempre com Cristo na frente. Sempre com Cristo. Sempre. É possível. A gente vai ali rapidinho, tomar uma aguinha e a gente já volta aqui com o Rafael para o terceiro e último bloco. Falando bonito, hein? Estamos de volta com o terceiro e último bloco aqui com o Rafael. Rafael hoje ele é sócio, dono, né, da empresa Ímpeto Projetos e Gestões. Para ele chegar aqui agora, ele vai contar a trajetória, como que ele chegou e mostrar para você que está aí em casa, não só adolescente, como criança, que vai aplicar isso no seu dia a dia a partir de agora, você jovem, adulto, que tudo é possível. É possível. Tá? Vamos lá, Rafa. Trajetória e você chegou hoje na Ímpeto. Já estou agradecendo aqui a Ímpeto. O Rafael, um grande amigo e parceiro, né? Vamos lá, sua trajetória, Rafa. Bom, pastor. Aí a minha trajetória profissional iniciou-se aos 13 anos de idade. 13 aninhos. 13 anos. Meu pai era muito amigo do Francisco Quintino, lá também do Rosera Park, da missionária Ângela. Foram também meus líderes de adolescentes. São uma bênção. Um dos primeiros líderes nossos lá no Rosera Park, de adolescentes. Forte abraço para vocês também, um grande beijo. E eles têm a Canaã Usinagem, que é uma empresa maravilhosa da indústria metalmecânica. E eles deram a oportunidade. Meu pai conversou com Francisco e Ângela, eles permitiram que nós trabalhássemos lá. Aos 13 anos de idade, a gente iniciou os trabalhos lá naquela empresa e fomos tomando gosto. Aí, aos 15 anos, a gente prestou para entrar no curso de aprendizagem industrial do Senai. Conseguimos lá estudar por 2 anos a mecânica de usinagem. E quando nós iniciamos esse curso, nós tivemos a oportunidade também de adentrar uma outra empresa, uma empresa muito grande aqui no país, lá em Santana do Parnaíba. E fomos desenvolvendo a nossa carreira, aprendendo muitas coisas. Mas uma coisa que eu sentia muito falta dentro da metalmecânica era a oportunidade para trabalhar liderando,
como já falei já com o pastor Soares, toda a nossa vocação e nosso propósito foi sempre de marcar vidas. Então, com esse propósito de marcar vidas, meu chamado para a liderança sempre foi muito grande. Minha vocação para a liderança já é incentivada desde cedo pelos meus pais. Então, eu senti essa falta de poder trabalhar liderando pessoas. Na Metal Mecânica, você tem a oportunidade de liderar projetos, mas não pessoas. E após 7 anos trabalhando na Metal Mecânica, saí da indústria, fui para a construção civil, lá trabalhando, inclusive, iniciando meus trabalhos na marcenaria do meu tio Wilson também, o Wilson Cipriano, da Marcenaria Arte e Conceito, um grande abraço para ele. E lá nós tivemos a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas, muitas obras em São Paulo, obras grandes, de grande porte, e enxergamos ali uma oportunidade, um nicho a ser trabalhado. Então, fui para o Senai, consegui estudar como técnico em edificações, ali quer trabalhar toda a parte técnica da área. Rafa, pelo que você está falando aí, em tudo que você trabalhou, você projetou alguma coisa futuro, né? Exato. Você sempre, naquilo que você estava fazendo, você sempre quis além. Exato. Além. Você foi para a usinagem, você começou a fazer o curso, você foi para a marcenaria, você foi fazer o curso. É possível, mas sempre tem que colocar a massa na mão. Nós precisamos sempre nos capacitar, adolescentes. Principalmente você adolescente, sempre se capacite. Você precisa ser especialista naquilo que você faz. Mesmo que você seja generalista, você precisa ter áreas que você tenha domínio. Se você não tiver domínio, a sua equipe, quando você estiver liderando, a sua equipe não vai confiar em você. Então, você precisa passar essa propriedade quando você fala. Essa segurança, né? Assim, quando você lidera, as pessoas precisam enxergar em você exemplo. Então, você tem que dar exemplo em tudo, em dedicação, em tempo, tudo. Você precisa demonstrar essa liderança em todas as áreas, esse domínio, esse governo, um grande governo. Aí você foi para a área civil. Isso. A construção civil. Exato. Apaixonou de novo. Pastor, eu me apaixonei assim, absurdamente. É muito bom. É muito bom. Você tem a oportunidade de você começar você projeta, você planeja e você executa. É maravilhoso, pastor. Você vê a obra nascendo desde o projeto, planejamento e toda a execução desde a fundação de um edifício. Tive a oportunidade em 2013 de trabalhar com obras muito grandes já. Obras de alto padrão, edifícios de alto padrão em São Paulo. E lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. E Deus, como eu falei para vocês lá inicialmente, Deus coloca as pessoas certas do nosso lado. Pessoas para nos orientar. E nós precisamos filtrar aquilo que agrada a Deus e que não agrada. Então, quando você faz esse filtro, você aplica na sua vida o que tem de melhor, você sobe uma escada rumo ao sucesso. Que maravilha. E, para a glória de Deus, trabalhamos em algumas empresas na área da construção civil. E em 2016 veio uma baita crise, a gente sabe, problemas que nós tivemos no nosso país. Sim. E infelizmente chegamos ao desemprego. E foi um período para mim devastador. Tive vários problemas pessoais, financeiros, e a gente se encontrou muitas vezes desolados, 7 meses sem trabalhar. E foi terrível, foi terrível. Você fala, nossa, tão capacitado, tão preparado, sempre tive bons empregos, e agora? Foi nesse momento, pastor, que nós, clamando muito a Deus, né, tivemos a oportunidade de começar, de voltar para a área, não da forma que nós gostaríamos, e em algum momento a gente teve que recorrer a uma situação que para mim foi muito ruim. De certa forma humilhante, eu peço que vocês entendam, mas de certa forma para mim humilhante, foi quando eu tive que trabalhar como frentista de posto de gasolina. E quando eu comecei a trabalhar daquela forma, com aquele uniforme, enfim, para mim foi terrível. E pessoas lá dentro, assim, me detestavam bastante. E para mim foi terrível, eu não conseguia participar dos cultos, que eu tinha que trabalhar domingo. Enfim, foi um período terrível. Foi um período curto, de 6 meses, irmão. Mas foi um período para mim terrível. Foi uma prova. Foi um período de provação. E para você voltar e chegar hoje no que você é? Aí nós estudamos, né? Nós ficamos sabendo do concurso público que havia da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Ficamos sabendo da oportunidade para a nossa área, como técnico em edificações. E nós oramos, pedimos a Deus, nós falamos, Deus, só tem essa oportunidade, só tem essa porta, não tem mais opção nenhuma. E pior, nós assinamos um termo lá de saída da empresa, né?
o dono da empresa não gostou de uma atitude que eu tive, de não mentir para os clientes. Foi na época da crise com a gasolina, eu não quis mentir para os clientes. Ele ficou muito nervoso comigo, fez eu assinar aquele termo de saída da empresa. E assinei aquele termo, eu falei, Deus, daqui menos de um mês eu estou desempregado. E tem esse concurso, eu só tenho essa única oportunidade. E por um mês nós estudamos, sempre no horário de almoço, naquele posto de gasolina. Irmãos, fiz a prova, encontrei até alguns colegas que estudavam comigo, os técnicos de edificações também lá no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, lá no Senai. E eles todos nervosos, tem essa prova muito difícil, eles falaram, prova muito difícil. Eu dando risada, eu falei, gente, a prova foi muito fácil. Eu não sei porquê, mas a prova foi muito fácil. Possível, é possível. É possível. E quando saiu o resultado da prova, eu já tinha sido demitido. Um mês depois, quando saiu o resultado, eu era o primeiro colocado da lista. Para a glória de Deus. Você foi o primeiro colocado da prova? Isso, tinha 520 pessoas para aquela região, que é a região do Oeste, né? Eu trabalho aqui em Barueri. E de 520 pessoas fomos o primeiro colocado. E de lá para cá, assim, foram milagres atrás de milagres. Aí hoje as obras que eu saía pedindo emprego, levando currículo, fiquei 7 meses entregando currículo, todas as obras, irmãos. Eu passei a ser o fiscal de obras por essa companhia de saneamento. E eu chegava na portaria, os porteiros nem me reconheciam, eu reconhecia todos os porteiros. E não tinha a oportunidade de falar com os engenheiros das obras. Hoje, eu tive a oportunidade de falar, além de falar com os engenheiros, falar com os donos das obras, todos os empreendedores. Sou responsável hoje por todos os empreendimentos imobiliários de Carapicuíba, Barueri, Santana do Parnaíba, Pirapora do Morro Jesus e Jandira. Onde estiver um empreendimento imobiliário, todos os donos têm que falar comigo. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Maravilha. Aquele que me contratassem, eles têm que pedir permissão para mim para fazer uma série de coisas. E a sua empresa hoje? Minha empresa nasceu no ano passado, temos um ano de... Nós enxergando, né, com esses empreendimentos imobiliários, sempre foi nosso sonho montar nossa própria empresa. Chamei meus irmãos para serem meus sócios e abrimos ali a Ímpeto Projetos. Nós trabalhamos com os projetos arquitetônicos, design de interiores e fazemos o planejamento da obra e a gestão da obra. Então, vocês pegam princípio, meio e fim. Exato, pastor. Que bênção, hein? Desde o princípio até o acabamento. Então, é maravilhoso. Maravilha. É maravilhoso. Quero mandar um abraço para os meus sócios, toda a equipe da Ímpeto Projetos. Forte abraço. Que maravilha. Rafa, que história linda. Que sucesso. E vai ser... Para a glória de Deus. Para a honra e glória de Deus. Vai ser sempre, cada vez, como se diz, o mineiro fala assim, cada vez mais cada vez, né? Eu só desejo para você sucesso, Rafa. Muito, muito, muito sucesso. Todos nós, pastor. Eu disse isso aqui logo nos primeiros programas, que a gente trabalha junto, planejamos dentro da igreja um monte de coisa e nós esquecemos de nos apresentar. Exato. E quando a gente começa a contar essas histórias, aí a gente começa a conhecer mais as pessoas, né? Você foi ex-adolescente meu, da minha esposa, minha princesinha linda, te amo, Diaconisa Aline, minha paixão. Forte abraço, Diaconisa. E, Rafa, só tenho a agradecer a você por mais essa história. Adolescente, foca naquilo que você é. Olha o que o Rafa falou. Você tem alguma coisa que vai te chamar a atenção. E naquilo que te chamar a atenção, você vai para cima. E seja dominador daquilo que você quer. Exato. Aí vai ficar muito mais fácil, né? Rafa, agradece o pessoal. Tem alguns segundinhos. Maravilha. E vamos pro final. Bom, quero agradecer primeiramente minha esposa, Marta. Um beijo, meu amor. Te amo muito. O Enzo, Davi, meus filhos também, meus amores. Quero agradecer, mandar um beijo para minha mãe, meus irmãos, que são também meus sócios, toda a minha família, meu sogro, o seu Antônio, Calarzan, Dona Francisca, um forte abraço, um beijo para vocês. Também a toda a congregação do Roseira Park, a família Roseira Park, estão no meu coração. Tá aqui, ó.
em especial ali toda a equipe de obreiros, o grupo de varões, qual também nós somos líderes, o Geração de Adoradores. Um forte abraço, Geração de Adoradores. Um forte abraço para vocês, adolescentes do Raiz de Davi. Amo muito vocês. Vocês sabem o quanto a gente se dedica por vocês. É por amor. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, se não me falha a memória, que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Então, tudo que você for fazer na sua vida, adolescente, faça com muito amor, muita dedicação, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele também não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também ele se fará. Aquilo que você está plantando hoje, você vai colher. Posso deixar uma bênção, a mesma bênção que eu deixo para os meus claro, filhos? Lógico, claro. Eu quero abençoar você que está nos assistindo aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Glória. Que o Senhor levante sobre ti teu rosto, te dê a paz e te encha com teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um forte abraço. Rafa, Deus abençoa. Mais um episódio de É Possível. É possível. Né? E eu só desejo para vocês agora um beijo do Pastor Soares. E até o próximo programa, se Deus quiser, falando bonito, hein? É possível! É possível.